Olá, meus amigos, seguidores dos nossos canais de notícia, o site revistageralbahia.com.br, nosso RG Bahia, e agora o nosso canal de notícias no YouTube, o RG Bahia Notícias. Muito obrigado, estamos começando a nossa semana de trabalhos aqui no RG Bahia Notícias. As notícias do site já estão publicadas na parte da manhã e agora é hora da gente apresentar para vocês os destaques aqui no YouTube nesta segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Em 21 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Habitação. É hoje, viu? Na Bahia, Hospital 2 de Julho, o antigo Hospital Espanhol, passa por reforma e qualificação. Prefeitos em pé de guerra. Prefeituras da Bahia vão parar no dia 30 de agosto contra a queda do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Em Macarani, tragédia e assassinato em família abalou a cidade no final de semana. Vocês vão conferir mais detalhes sobre a tragédia que aconteceu neste final de semana lá no Marjorie Park e que culminou com o assassinato do jovem Marivaldo. Caminhada durante o dia e noite de louvores marcou o Dia do Evangélico em Macarani, que foi comemorado no último sábado. Esses e outros assuntos estão nos destaques do nosso programa de hoje, que começa já já. Volto rápido. E aí, rapidinho, não foi? Já estamos de volta com o RG Bahia Notícias desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023. E 21 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Habitação. A data foi criada em 1964 em homenagem à aprovação da Lei do Sistema Financeiro de Habitação e da criação do Banco Nacional da Habitação, BNH. No Brasil, a Política Federal de Habitação é executada por meio do programa Casa Verde e Amarela do Ministério do Desenvolvimento Regional e atualmente pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que foi reativado aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa busca facilitar o acesso da população, sobretudo a de baixa renda, à casa própria. Além de reduzir o déficit habitacional no país, são priorizadas as famílias em situação de risco e vulnerabilidade, as comandadas por mulheres e as integradas por pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. Quer saber mais? Vamos assistir um vídeo institucional sobre o assunto. Foi mais do que eu ter ganhado na Mega Sena, porque o meu lar... E é um sonho realizado, né? Da minha casa própria, que eu nunca tive uma casa digna para morar. Bom demais, eu tenho o meu cantinho. É uma expectativa muito grande desse grande dia chegar e graças a Deus chegou. Então a casa é a política pública número 1 do Ministério do Desenvolvimento Regional. A casa vem primeiro. Sem a casa não adianta nada daquilo que a gente faz. Não adianta sistema de ônibus, não adianta metrô, não adianta trem, não adianta esgoto, não adianta água. Nós estamos falando de dignidade para as famílias, nós estamos falando da mudança de vida e esse é o nosso papel. O choro é de alegria, tá? Não é de tristeza. Hospital 2 de Julho, o antigo Hospital Espanhol, dos mais tradicionais da Bahia, está passando por reforma e qualificação.
Os 100 leitos ativos destinados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde SUS do Hospital 2 de Julho, no bairro da Barra, em Salvador, recebeu na última quinta-feira a visita do governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da secretária de Saúde, Roberta Santana, e do vice-governador Geraldo Júnior. A unidade de saúde funciona onde antes era o Hospital Espanhol e agora assume um novo perfil de atendimento em clínica médica adulta e pediátrica, a partir do investimento de 122 milhões do governo do estado. A integração do hospital ao SUS vai impactar positivamente as demandas da Central de Regulação, que entre janeiro e agosto já atendeu mais de 174 mil pacientes em um tempo médio de a cada 2,4 dias. Visando aprimorar suas instalações, a unidade passa por obras de manutenção que vão requalificar sua estrutura. A previsão é que ao final das obras sejam oferecidos mais 146 leitos, somando um total de 246 leitos, dos quais 70 são destinados à unidade de terapia intensiva UTI. Ao final da fase de manutenção, o Hospital Estadual 2 de Julho passará a ter capacidade operacional de atender até 1.900 pacientes por mês. Apenas este ano, o governo já disponibilizou 2,6 milhões em ações relacionadas à assistência e regulação. Vamos a um vídeo da AGECOM sobre o assunto. Funcionando desde o início deste mês, o Hospital Estadual 2 de Julho, antigo Espanhol, no bairro da Barra, em Salvador, está passando por obras de requalificação estrutural para ampliar sua capacidade total e oferecer em breve 246 leitos, sendo 70 de UTI. O investimento do governo do estado é de 122 milhões de reais. Nesta quinta-feira, a unidade de saúde recebeu a visita do governador e de outras autoridades. É uma entrega dirigida para o enfrentamento da necessidade daqueles que precisam de UTI. A expectativa nossa é que até setembro, no máximo início de outubro, esse hospital esteja, o 2 de julho esteja funcionando com a carga máxima. A gente tem também, a gente não pode deixar de falar, a geração de empregos. São 900 empregos gerados diretamente aqui nessa unidade. E uma outra coisa tão importante que o nosso governador Jerônimo tem tratado, que é cuidar das pessoas e a humanização do serviço. O hospital, que atende exclusivamente as demandas de internamento da Central de Regulação, tem atualmente 100 leitos ativos destinados aos beneficiários do SUS e oferece diversas especialidades. Pacientes com quadros cardiovasculares, quadros infecciosos e diabetes, doenças desse porte, eles serão transferidos para cá. Cássia de Jesus chegou há 3 dias para tratar uma trombose. A paciente elogiou a qualidade da assistência recebida. É um hospital com estrutura maravilhosa, o atendimento muito bom, profissionais excelentes, que dão atenção o tempo inteiro para mim, né? Então só tenho a agradecer, algo muito bom. E agora vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já já com outros assuntos aqui no RG Bahia Notícias. Um cara sempre muito dedicado aos filhos, sabe? Um vizinho educado.
que nunca procurou confusão com ninguém. Bom amigo também. Animado. Sempre tão gentil com todo mundo. Mas às vezes, as coisas não são o que parecem. Ela começou a aparecer com umas manchas nos braços. Todo mundo achou estranho, mas não falou nada. Ninguém escutou ela gritar. Se a gente não fala, a violência não para. Procure ajuda, ofereça ajuda, denuncie. Ainda falando sobre a Bahia, as prefeituras baianas convocadas pela UPB vão parar no dia 30 de agosto, com o intuito de chamar a atenção para as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios com a oscilação no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e previsão de queda para o mês de agosto. As prefeituras da Bahia vão acompanhar o movimento municipalista de outros 5 estados do Nordeste para promover uma grande paralisação no próximo dia 30 de agosto. Serão suspensas as atividades administrativas em forma de protesto e sensibilização, sendo mantidos serviços essenciais como educação, saúde e limpeza urbana. A iniciativa é articulada pela União dos Municípios da Bahia, UPB, e as entidades municipalistas do Nordeste para alertar o governo federal, Congresso Nacional e a população para a situação financeira das prefeituras, sobretudo na Bahia, onde cerca de 80% dos municípios são de pequeno porte, não possuem receita própria e dependem das transferências constitucionais da União para a UPB. A estagnação do repasse do FPM diante do aumento das despesas com inflação, folha pessoal e previdência torna a situação insustentável, levando ao colapso financeiro. Para este mês de agosto, a previsão de fechar o recurso 15% menor que no mesmo período do ano passado preocupa os gestores e levam ao protesto. Aliás, a Prefeitura de Macarani, através da prefeita Selma Souto e sua assessoria, já confirmou que Macarani também irá parar no dia 30 de agosto. Irá aderir ao movimento municipalista e à convocação do UPB. Vale lembrar que, como nós dissemos, a paralisação atingirá setores não essenciais. Setores essenciais como sistema de saúde, ou seja, hospital, como educação, as escolas, né? E a limpeza pública urbana estarão funcionando normalmente. A prefeita, que esteve em Brasília recentemente na Marcha dos Municípios, justamente na luta pela questão do Fundo de Participação, já confirmou que Macarani estará integrada a essa luta pela manutenção e principalmente aumento do repasse do FPM. Mas, ao invés de aumentar, está caindo, aí complica mesmo, né? Para quem acompanha, até por questão de necessidade profissional, a página da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar sempre tem as notas lá das ações diárias das guarnições da PM na região, especialmente no território da nossa 8ª Companhia Independente da Polícia Militar no Médio Sudoeste. E a nota da polícia diz o seguinte: na noite de sábado, 19/8,
a guarnição da 8ª Companhia Independente Militar, 8ª CIPM, lotada em Macarani, atendeu a ocorrência de homicídio na rua Tancredo Neves, no bairro Majoripáquia. Segundo a testemunha, ela estava sendo agredida e seu irmão, ao tentar defendê-la, atingiu a vítima com a faca e depois fugiu do local. Em ato contínuo, a guarnição prendeu o autor no início da madrugada do domingo, no mesmo bairro que aconteceu o assassinato. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Esta nota é a única informação oficial divulgada pela polícia, no caso pela 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, e esclarecendo um episódio que ganhou grande repercussão na imprensa regional após o assassinato do jovem Marivaldo Santos, conhecido como Mineiro, na noite do último sábado no bairro Majoripáquia, em Macarani. Mas vamos aos fatos. Na noite de sábado, uma tragédia abalou a tranquilidade do bairro Majoripáquia, em Macarani, quando por volta das 19 horas, um homem conhecido como Marivaldo teve a sua vida interrompida de forma violenta quando foi esfaqueado dentro da sua residência, vindo a falecer no local dos fatos. De acordo com informações, a motivação por trás desse terrível crime parece estar relacionado a um histórico de violência doméstica. Marivaldo vinha, ao que tudo indica, frequentemente agredindo sua esposa. Essa situação insustentável, é claro, aparentemente culminou nesse ato brutal, quando o irmão da esposa de Marivaldo, identificado como Vanildo Santos, cansado de ver as agressões sofridas pela irmã, em uma confraternização de família que acabou em tragédia, partiu em defesa da mesma. Na noite do crime, relatos de pessoas que estavam na residência sugerem que havia um churrasco ocorrendo na casa, reunindo membros da família. Em meio à confraternização, um desentendimento explodiu entre Marivaldo e o autor do crime. O confronto verbal rapidamente se transformou em uma luta física. Depois, o agressor ainda agrediu Marivaldo com golpes de madeira e acabou resultando em sérios ferimentos. No entanto, a violência não cessou por aí. Em um momento de extrema agressividade, o Ivanildo se apossou de uma faca e atacou Marivaldo, e com ela causando ferimentos fatais. A situação só foi controlada quando populares presentes no local conseguiram intervir e imobilizar o suspeito. Entretanto, Marivaldo já estava mortalmente ferido com uma facada no pescoço, morrendo no local. Vanildo Santos, o autor do assassinato, acabou evadindo-se do local, mas na madrugada de ontem, domingo, por volta de 00h40 por aí, 4 horas depois de ocorrido o assassinato, um membro da equipe de segurança tática particular, Garra Tática, desempenhou um papel crucial na captura do autor do homicídio. O segurança cruzou com o suspeito e imediatamente informou a polícia militar através do 5º Batalhão da PM de Macarani e compartilharam detalhes sobre o suspeito e a situação. Juntos, as duas forças de segurança empreenderam uma busca de localização no local indicado, resultando na rápida captura do autor do assassinato. O autor do homicídio foi conduzido imediatamente para a Delegacia Territorial de Tapetinga, já que, no final de semana, a Delegacia Territorial de Macarani não funciona como não funciona nenhuma delegacia territorial nas cidades agregadas a
Tupi, ou seja, a Itapetinga. Então, ele foi levado para a Delegacia Territorial de Itapetinga, onde foi lavrado o flagrante pelo delito cometido. A colaboração entre a equipe de segurança Garra Tática e a Polícia Militar foi essencial para garantir a rápida solução do caso, proporcionando um avanço significativo do homicídio ocorrido em Macarani. O corpo de Marivaldo foi levado ao DPT, Departamento de Polícia Técnica em Itapetinga, para necrópsia e foi liberado neste domingo para os familiares que já realizaram o sepultamento do mesmo. A Prefeitura de Macarani realizou a entrega de ponte para os moradores da Vila Isabel na estrada que leva ao distrito mais distante da sede do município. Por ser o distrito mais distante da sede do município de Macarani, o povoado de Vila Isabel sempre passou por maiores dificuldades no atendimento às necessidades dos seus moradores e também no escoamento da sua produção rural. Muitas dessas dificuldades se devem à falta de atenção de alguns gestores que passaram pela administração do município e não deram a devida atenção ao distrito. Que muitas vezes ficou até semanas sem que os alunos da escola Rodrigo Fernandes, lá de Vila Isabel, recebessem professor para dar aula ou saíssem de lá para vir assistir aulas aqui em Macarani, porque as péssimas condições da estrada em época de chuva não davam condição de passagem. Mas com a administração da prefeita Selma Souto, essa realidade vem mudando, e mudando para melhor. Com uma manutenção bem mais constante da estrada, Vila Isabel tem recebido da gestão atual a mesma atenção e serviços de assistência social, saúde e educação que os outros distritos mais próximos, que são Vila das Graças e Itabaí, e recebem todos esses benefícios da Prefeitura Municipal. Mas o trabalho não para. A Prefeitura de Macarani, por meio da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos, realizou a construção de mais uma ponte na estrada vicinal que dá acesso ao distrito de Vila Isabel. A obra traz benefícios para os moradores da vila e das comunidades rurais, melhorando o acesso e o escoamento agrícola. Só para esclarecer, essa ponte foi construída com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Macarani. A ponte da estrada da Vila das Graças, que ainda não foi concluída, que foi levada pelas enchentes de 2021, essa ponte é de responsabilidade do governo do estado e está em fase de conclusão, bem como a conclusão das obras de recuperação da ponte de Itabaí. É bom que as pessoas entendam que é preciso haver uma separação aí neste caso. Ainda falando sobre o Dia do Evangélico, zapeando pelo Facebook, encontramos alguns comentários. A maioria deles, a grande maioria, parabenizando os evangélicos pelo seu dia e elogiando, a programação, a caminhada, a noite de louvor. Mas, infelizmente, não deixa de haver aqueles que preferem ver o lado pior das coisas ou falar daquilo que não tem conhecimento. Por exemplo, um comentário foi feito lá, e aí eu não vou dizer aqui quem comentou, dizia que os evangélicos têm o seu dia para comemorar um único dia e em vez de fazer um dia certo, faz em uma outra data. Gente, se você não tem conhecimento para comentar, não comente, é melhor ficar calado. Por quê? Na verdade, o dia do evangélico, no dia 18, foi transferido para o sábado, dia 19,
por causa de adequação, inclusive, à agenda das atrações. E porque o sábado a cidade realmente está mais movimentada por conta da Feira Livre e chamaria muito mais atenção, como chamou, né? E a marcha foi muito bonita. Um outro comentário depreciativo foi o de que as festas de Itabaí e de São Pedro foram muito melhores realizadas pela prefeitura. Bom, aqui um outro esclarecimento. A prefeitura de Macarani não teve nenhuma interferência nos festejos de São Pedro. Aqui em Macarani, quando eu digo festejo, é a programação religiosa, e nem nos festejos de Itabaí, também no que diz respeito à programação religiosa. Todo o trabalho que foi feito, procissão, cavalgadas, o novenário, é de responsabilidade da Igreja Católica, da Paróquia São Pedro e das comunidades eclesiais de base, não havendo nenhuma interferência da Prefeitura nesse sentido, nem investimento financeiro. Para isso, a paróquia passa o ano todo realizando quermesses, realizando bingos, realizando eventos de arrecadação entre os fiéis, para que, quando chega na época dos festejos, tenha custeado as despesas dos seus eventos, tanto aqui em Macarani, quanto Itabaí, quanto Vila das Graças. À prefeitura cabe a parte logística, dar o apoio, ceder locais para os eventos, quando possível, e, claro, prestigiar, apoiando tudo que é realizado. O que cabe à prefeitura são as festas tradicionais que o município realiza em homenagem ao padroeiro São Pedro, os festejos juninos, que é em todo o Nordeste, e em homenagem ao Bom Jesus de Itabaí, inclusive sempre nos últimos anos, a participação dos amigos do cordão. Assim também é e deve ser sempre a festa dos evangélicos. A prefeitura dá o apoio logístico, tanto que o pastor Josué fez questão de elogiar e agradecer o apoio da prefeita Selma Souto. Mas a programação é toda e de total responsabilidade do COMEI, Conselho Ministerial dos Evangélicos de Macarani. Então, é bom as pessoas, antes de fazerem certos comentários, procurar ter conhecimento de causa e entender algumas coisinhas. E é assim que chegamos ao final de mais um RG Bahia Notícias. Como sempre, agradecendo a Deus por mais um programa realizado, a nossa equipe, que tem Karine Barbosa na externa, a Erickson Araújo Santana ali na produção e edição de imagens e vídeo, e esse que vos fala, Antônio Araújo, na direção e apresentação. E agradecendo principalmente a vocês que já estão nos acompanhando dia a dia aqui no RG Bahia Notícias. Mas se você não viu com sugestão, não assistiu ainda, procure aqui embaixo o programa Personalidade do último sábado. A nossa entrevista especial foi com o Beto da Latinha, o Roberto Oliveira Santos, e vocês vão se impressionar com a história de vida dele. Na verdade, mais de 400 pessoas já viram o programa, já assistiram, e se você não viu, veja, porque vale muito a pena, como vale a pena todos os nossos programas anteriores, que tem uma entrevista exclusiva com o seu Adilson Passos, também uma entrevista bastante interessante. Assista, dê o like, aquele joinha, e faça a inscrição no canal. É importante para vocês, é importante para nós que produzimos o programa,
E é importante para Macarani, que cada vez que a gente ganha uma curtida, ganha mais um inscrito, é a cidade que aparece. E é Macarani quem cresce, porque a cidade cresce a partir do momento que ela ganha visibilidade. Tá ok? Não esqueça, se inscreva, dê um joinha. Então, estamos chegando ao final. Lembrem-se, a inveja é a arma dos incompetentes. Entende?